E aí, barozinhos, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa? Eu não sei se vocês viram lá no Instagram, eu justifiquei o porquê que a nossa tiragem temática veio na quinta-feira, mas foi porque a nossa tiragem da semana veio na terça-feira aí, por motivos de força maior, eu precisei aí alterar os dias, então, para não ficar sobrecarregado as duas tiragens, eu trouxe a tiragem temática para a nossa quinta-feira, certo? Bom, aqui nessa tiragem temática, essa semana eu coloquei lá nos stories, pedi para vocês me darem uma ideia aí do que vocês queriam na tiragem temática, e a maioria trouxe finanças, então eu adaptei uma tiragem aqui, a tiragem Método da Abundância, do Lenormand. Então, na verdade, eu peguei alguns métodos que ele utiliza, né? O Alex utiliza no canal dele, e adaptei aqui para nossa situação, para nossa questão, certo? Da mesma forma que a tiragem semanal, a gente está dividido em 3 montinhos, em 3 cristais. Então, lá a ágata de fogo, o quartzo amarelo e a bronzita. E aí, nós temos 5 combinações aqui de cartas, né? Que são as 5 casas, né? Que a gente vai trabalhar aí em relação à sua situação financeira, certo? Então, na primeira casinha aqui, ó, nós temos a sua situação financeira. Aqui, o que tá te bloqueando, o que reforça a sua situação financeira, como superar os seus bloqueios da situação financeira e lá naquele cantinho, o que precisa mudar na forma como você lida com o seu dinheiro. Lá em cima, montinho ágata de fogo 1, quartzo amarelo 2 e bronzita 3, certo? Antes de começar a leitura, gente, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, comentar abaixo ao final do seu montinho como é que foi para você, se deu certo, se valeu a pena, se respondeu o que você precisava, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e lá no Lebarot TX, que é o nosso Instagram, fazer a mesma coisa, seguir o nosso perfil, ativar as notificações, deixar os seus likes, comentários e me ajudar a levar a palavra do tarô para mais pessoas. Certo? Sem mais delongas, sem mais blá blá blá, montinho número 1 que escolheu aqui a bronzita, certo? Vocês trazem como combinação da sua situação financeira nesse momento o mago com o pajem de pentáculos. Olha só que combinação interessante. Eu vou deixar assim porque aí fica mais fácil para vocês enxergarem a luz, certo? Bom, essa combinação aqui, ela é bem clara. A sua situação financeira neste momento é uma situação de início, né? Então você tá realmente aí no começo, quando você tem o estalo da mudança, né, que você precisa fazer em relação ao seu dinheiro, em relação às suas finanças, quando você realmente tem aquele momento de fazer, né, de ter a vontade de fazer a mudança, de fazer e acontecer na sua vida financeira. Só que aqui você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque você ainda tá no início, então você tá aprendendo com o mago aqui a lidar com a sua situação financeira, a lidar aqui com as suas com seus instrumentos, né? Então, a lidar com a questão de investimentos, a lidar com a poupança, enfim, a lidar com o seu dinheiro em si e com os instrumentos que te trazem esse dinheiro. E o pajem de pentáculos demonstra ainda que há uma certa imaturidade, né? Tem uma curiosidade muito grande, mas ainda há uma imaturidade. Então, assim, você não tá pronto para dominar o seu dinheiro ainda. Então, continua alimentando essa curiosidade, continua alimentando essa força de vontade de ir e conquistar o seu dinheiro, ir e conquistar aquilo que você busca, né, de expansão, de crescimento aí da sua questão financeira, né, da sua situação financeira, para que realmente você possa aí criar bases sólidas, criar bases firmes. A gente tá falando sobre pentáculos, e pentáculos aqui é a base, é a terra, o elemento terra, né? É a materialidade. Então precisa de uma base muito firme, muito forte, para que você consiga aí, de fato, ter um bom resultado com as suas finanças, né? Para que você não fique aí perdido, não fique aí sem estruturas quando a recessão em relação ao ciclo financeiro na sua vida acontecer. Então, nesse momento, use e abuse do mago para que você possa, de fato, ter uma base financeira, uma força financeira muito firme, muito forte, né? E que você tenha estruturas, de fato, aí para conseguir lidar. Então use e abuse dessa sua curiosidade, use e abuse dessa sua vontade de aprender sobre finanças, né, a sua vontade de aprender aí sobre lidar com o seu dinheiro e também a sua vontade de querer modificar a forma como você lida com o seu dinheiro, tá? Mas lembre-se, você ainda tá no começo,
tanto no começo da jornada dos arcanos maiores, né, da jornada do louco, quanto no começo aí da jornada da corte. Você ainda é um pajem, então você ainda tá aprendendo a lidar com essa situação. Certo? Desculpa. Desculpa, gente. O que tá bloqueando a sua situação financeira nesse momento? Vamos ver. Imperatriz e 5 de paus. Complexo aqui, porque demonstra que o que tá bloqueando, na verdade, é o seu processo de expansão, né? A sua confiança em si mesmo, as suas vontades estão entrando em conflito, as energias que você tem aí para fazer o seu dinheiro crescer, né, estão aí entrando em conflito, estão aí entrando numa certa oposição. Quando a gente tem o 5 de paus, a gente vê que você tá num momento de conflito interno, que aí você joga para fora, você joga pro externo, e aí você tem essa sensação de que você tá todo mundo contra você, de que o mundo tá contra você nesse momento. Quando, na verdade, o que acontece é que você ainda não sabe lidar muito bem com a situação financeira, como a gente viu ali no seu mago. Então, a Imperatriz te convida aqui a trazer toda essa energia de abundância, de fertilidade, toda essa criatividade, toda essa vontade de fazer e acontecer pela sua situação financeira para uma racionalidade. O que falta aqui, que o 5 de paus demonstra, é a energia do imperador. É a energia, de fato, aqui, de você ter disciplina e direcionamento, estratégia, né? Uma certa frieza para lidar com o seu dinheiro. Não deixar tanto as suas emoções falarem alto na hora de você lidar com o seu dinheiro, na hora de você gastar o seu dinheiro. Tá? Então aqui essas energias opostas você gasta seu dinheiro, você investe o seu dinheiro, mas ao mesmo tempo você sente culpa, você sente que você tá jogando dinheiro fora. Então essas duas energias estão brigando e estão impedindo o potencial de desenvolvimento e o seu potencial criativo para criar formas de ganhar dinheiro. E aí você fica nessa sensação de mas eu não tenho dinheiro, tá todo mundo contra mim, ninguém pega o meu trabalho, ninguém me contrata, ninguém me dá um aumento, uma promoção, mas ao mesmo tempo você quer investir, você quer crescer, você sabe que você precisa, nesse momento, desprender um certo dinheiro para que você possa expandir aí as suas energias. Então aqui o conselho tenha um equilíbrio, tenha um direcionamento, tenha um foco. Qual que é o seu foco nesse momento? Meu foco nesse momento é investir em cursos para me aprimorar. Meu foco nesse momento é arriscar em investimentos de alto valor, por exemplo, bolsa, enfim. Né? Tenha um foco, tenha um direcionamento, para que você não fique aí brigando consigo mesmo na hora que você gastar o seu dinheiro, na hora que você investir o seu dinheiro, certo? O que reforça a sua situação financeira? O eremita e o 10 de pentáculos, você consegue aí entender e enxergar dentro de você, e enxergar aí que dentro de você tá todo o potencial de abundância, né? E que o segredo está nos pequenos detalhes. Você consegue entender que, na verdade, a grande abundância financeira, a grande força financeira, ela não vem do externo, ela vem justamente de dentro de você, ela vem da sua energia, do seu potencial. Né? E isso é muito importante, porque quando você tem essa visão, quando você tem isso muito claro na sua cabeça, você consegue enxergar que não é naquela grandiosidade de um iate de 20 mil pés, nossa, que exagero, mas enfim, não é num iate extremamente luxuoso que está a demonstração do seu dinheiro. Você consegue entender que o valor do seu dinheiro, o valor da sua abundância, da sua prosperidade, na verdade está em você lidar com o seu dinheiro, em você criar ferramentas e saber usar as suas ferramentas e o seu potencial criativo em relação ao dinheiro. Então, o que reforça esse pajem aí, essa sua vontade de crescer, de investir e de se expandir, né? O que reforça esse mago é justamente você conseguir olhar para dentro e enxergar que o valor está em você e não nas coisas materiais. Você consegue entender que as coisas materiais, elas na verdade te emprestam a credibilidade dela, mas se você não desenvolver a sua credibilidade, elas não valem nada. Então, assim, isso é muito importante. Quando você consegue entender que está dentro de você, é o primeiro passo, que é justamente o que o mago e o pajem de pentáculos traz para você, para que você consiga realmente mudar a sua situação financeira, você consiga expandir, crescer. A única coisa que você precisa resolver mesmo é esse bloqueio aqui, é esse conflito interno entre vou investir, né, e tenho culpa de investir, certo? Como superar esse bloqueio?
Sacerdotisa e 10 de paus. É hora agora de você realmente entrar, né, no seu casulinho aí, fazer esse movimento do eremita e aí com a sacerdotisa entrar em contato com você mesma, né, entrar em contato com a sua sabedoria interior, com a sua intuição e se livrar do que você sabe que é problema, do que você sabe que é fardo aí. Então, se você sabe que nesse momento, sair todo final de semana, encontrar a galera, comer fora, enfim, é um fardo, é o que está te atrapalhando, então se livra disso nesse momento, faça esse corte. Né? Aqui a gente vê muito essa comunicação das duas casas, porque justamente quando você olha para dentro e você enxerga que o seu potencial criativo é o grande pulo do gato, digamos assim, para você conseguir expandir as suas finanças, né, a sua prosperidade, a sua abundância, você consegue fazer esses cortes, né? Você consegue fazer aí ter a noção de que o prazer momentâneo não é tão grande ou tão satisfatório quanto o prazer a longo prazo, quanto a sua meta a longo prazo, quanto atingir a sua meta a longo prazo. Então, faça justamente esse momento para você superar esse bloqueio, né, que você tem ali, o bloqueio criativo e esse conflito interno que você tem junto de você. Se interioriza mesmo, faz esse caminho do eremita, se alimenta dessa confiança, né, e dessa energia criativa que você já sabe que tá em você, dessa potência que tá dentro de você, se alimenta disso e usa essa força, né, para você realmente fazer os cortes e não sentir esses cortes, né? Você não sentir pesar quando você deixar de comer fora, não sentir pesar quando você trocar uma balada, trocar um chopp com os amigos, enfim, um jantar fino fora, né? Para você tanto guardar dinheiro quanto para você ter potencial e ter energia para desenvolver e para trabalhar em direção à sua abundância, à sua prosperidade financeira, certo? O que precisa mudar na forma como você lida com o seu dinheiro? A morte e o pajem de copas. Você precisa aqui, de fato, né, começar a se apaixonar aí pelo processo de renovação, pelo processo de transformação, tá? Então, só quando você conseguir se libertar, né, de todo o peso, de toda a dor, né, Só um minutinho. Quando você se libertar da dor de realmente fazer esses cortes, né, de realmente aí se livrar desses fardos, né, que você vai conseguir entender, né, que o objetivo a longo prazo, que a sua meta a longo prazo realmente é muito mais importante do que os prazeres momentâneos e você vai conseguir se apaixonar pelo processo, você vai conseguir aí entender, né, aonde está a bênção universal e vai cada vez mais crescer, expandir, desenvolver e silenciar esse conflito interno, certo? O conselho do oráculo das intenções para você, Barozinho, transformação, olha lá, ó. Ixi, agora ficou difícil, hein? Vamos ver, eu vou trazer aqui. Ahá! Olha só. Novamente, é o momento de você dar força aí para sua imperatriz, para a energia fértil da imperatriz e conseguir alcançar tudo aquilo que você busca. Certo, Barozinho? Eu espero ter conseguido trazer aí uma luz, trazer um direcionamento em relação ao que você busca, né, na sua situação financeira, na sua transformação que precisa ser feita aí. Se você quiser mais detalhes sobre a sua vida financeira, entre em contato comigo, a gente faz uma tiragem mais aprofundada, uma tiragem que a gente consiga individualizar a energia, porque é uma tiragem coletiva, né? E também a gente consiga aí descobrir outros fatores que podem estar gerando esse bloqueio na sua transformação, na sua energia criativa, certo? Não se esqueça de comentar aqui embaixo como foi pra você, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Muitíssimo obrigada! Barozinhos do Montinho número 2, já vou entrando aqui, já vou engatilhando vocês que escolheram o quartzo amarelo. Eu espero que vocês estejam bem. Não sei se vocês estão assistindo desde o começo, mas eu vou reforçar, né, os informativos do começo. Eu trouxe a tiragem temática para quinta-feira, porque na segunda-feira eu tive contratempos aí, né? E não consegui jogar a tiragem semanal no ar. Então, como eu fiz a tiragem semanal na terça-feira, eu quis dar um intervalo da quarta e joguei hoje a nossa tiragem temática, né? Vou jogar no YouTube agora pra vocês,
certo? Na quinta-feira, mas é só essa semana. Semana que vem a gente volta aos dias normais, se tudo continuar dando certo, correto? Nessa semana eu joguei uma caixinha nos stories perguntando qual que seria o tema da nossa tiragem de quarta-feira, que hoje é na quinta, e vocês escolheram financeiro, a maioria escolheu financeiro, né? Então eu trouxe aqui uma adaptação da tiragem Método de Abundância do Lenormand. Eu peguei algumas tiragens sobre dinheiro dele e fiz aí uma adaptação para trazer aqui pra gente poder analisar a sua situação financeira. Antes de fazer a tiragem em si, né, a leitura em si, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, ativar as notificações, se inscrever aqui no canal, lá no Instagram a mesma coisa, ativa as notificações, segue o perfil, deixa seus likes nas postagens e me ajuda a levar a palavra do tarô para mais pessoas. Certo? Barozinhos do Montinho número 2, como que tá funcionando aqui essa tiragem? Então aqui a gente tem a sua situação financeira, opa, deixa eu virar o celular aqui. Então sua situação financeira, o que que tá bloqueando, o que que reforça a sua situação financeira e aqui como superar o seu bloqueio, e aqui nessa última casinha que tá aqui bem escondidinha, o que precisa mudar na forma como você lida com dinheiro para que a abundância, a prosperidade realmente venha aí na sua direção, certo? Então, como está a sua situação financeira nesse momento, Barozinhos do Montinho número 2? Sol e 10 de copas. Olha só, vocês estão de vento em popa aí, né? Vocês estão aí realmente em processo de expansão, de progresso, de felicidade, de harmonização, né? E isso é muito bom, que ótimo para vocês, que vocês continuem de fato aí nesse processo de desenvolvimento e expansão e harmonização com o seu dinheiro, mas prestem atenção, tá? Porque o Sol é uma energia muito potente, muito forte, de muita felicidade, de muito otimismo, né, de muito progresso, desenvolvimento, e um desenvolvimento aqui bem racional, né, um desenvolvimento bem embasado, não só nas emoções e na vontade, mas também na racionalidade e na objetividade, mas o excesso de luz pode cegar, então esse excesso de otimismo, esse excesso de progresso, esse excesso de harmonização e de felicidade pode aí te deslumbrar, pode te iludir e você pode esquecer que a roda gira, né? Nem sempre a gente tá na crista da onda, é a lei natural da vibração, é a lei natural do ritmo do universo. Então não adianta você achar que você vai continuar sempre aí nesse 10 de copas. Esse é um momento em que você se prepara, que você realmente aí se nutre e reforça as suas bases com toda essa prosperidade, essa abundância que você tem, para um possível momento de recesso que venha mais à frente. Não é que ele vai acontecer, mas é natural que tudo que sobe, desce. Então, para que você passe pelo momento de descida de uma forma mais tranquila, de uma forma não tão turbulenta e não tão assustadora, você usa toda essa energia, todo esse potencial de otimismo, de prosperidade, progresso e desenvolvimento do Sol e do 10 de copas, né? Para você realmente se nutrir e se prover aí o máximo possível de estoque, vamos colocar assim, para quando chegar o momento de recesso, para quando chegar o momento aí do inverno, você passar muito bem e voltar aí muito mais potente, muito mais forte quando a roda girar novamente para cima. Então não se assuste, você tá num momento muito próspero, então continue alimentando a sua prosperidade, continue alimentando a sua força de expansão, mas não se iluda, não acha que isso vai ficar para sempre. Agora é justamente o momento em que você se reforça, você usa da sua racionalidade e objetividade para lapidar mais ainda, né, o seu foco, a sua energia, para que quando você tiver um momento aí de baixa energética, você consiga se manter numa vibração boa e consiga se levantar muito mais rápido, certo? Mas não se iluda, esse momento é um momento de muita felicidade, muito otimismo, mas não se esqueça que o deserto, ele também é necessário, o equilíbrio é necessário, né? Então, tudo que sobe, desce, é natural. O que bloqueia seu momento, sua situação financeira? A roda da fortuna e o 5 de copas, tá vendo que eu falei? Vai vir aí um momento de recessão, porque a roda gira, não adianta, né? E você precisa aprender a lidar com esse 5 de copas, com esse luto, com essa tristeza que você pode encarar aí quando essa recessão vier,
Não encare o seu inverno, não encare o momento em que a sua energia baixa, em que teoricamente você precisa reduzir a marcha do seu carro, reduzir a velocidade, porque essa redução de velocidade, esses 2 passos para trás, na verdade, é para você tomar impulso, observar melhor aí, né, os caminhos financeiros que você está tomando, tomar melhores decisões e aí conseguir de fato ter aí um momento de baixa energética para você se recuperar, conseguir focar aí a sua energia e ter muito mais força para expandir muito mais aí o seu momento de prosperidade. Então não tenha medo da roda, não tenha medo das mudanças que o universo impõe para você, porque são mudanças naturais, são mudanças necessárias para o seu processo de crescimento e de expansão financeira, certo? Como você pode superar? Minto, o que reforça aqui a sua situação financeira? Desculpa, gente, me perdi aqui. Bom, o que reforça a sua situação financeira é justamente a estrela e o as de pentáculos, né? Você consegue aqui entender o seu renascimento, você consegue aqui entender a sua força criativa, o seu potencial enquanto coração do absoluto que realiza, né? Enquanto aquele que faz, aquele que realmente materializa tudo aquilo que a sua mente pensa. Então, a estrela aqui demonstra que você tem muita confiança em você, você sabe que você tem um tino ali para as finanças, você sabe que tem um tino para lidar muito bem com o seu dinheiro. O as de pentáculos demonstra aqui que você traz uma energia, né, de saber usar com sabedoria, né, a semente que lhe é ofertada. Então tudo que você sabe que você tem essa energia de fazer progredir e de fazer crescer tudo aquilo que você põe como meta e objetivo na sua vida. Então, para você realmente superar esse bloqueio, né, é só você não ter medo, é só você reforçar a sua confiança, ter mais fé em si mesmo, ter mais fé nas mudanças que o universo traz para você, né? Porque na verdade são lições aí, é como se você estivesse passando de nível num joguinho, né, num videogame. Tá? Então, não tenha medo das mudanças que vêm, porque o que reforça o seu potencial financeiro, a sua abundância, a sua prosperidade, é justamente o fato de que você consegue renascer, que você consegue se renovar a partir da sua intuição e da sua fé em si mesmo. Então, tenha confiança de que realmente você sabe lidar com essa semente que está sendo plantada e materializar. Você tem o potencial de materializar as coisas. Então, acredite nisso. Essa é a força que você precisa focar nos momentos em que o universo reduz a sua marcha, porque o universo não está reduzindo a sua marcha, não está reduzindo a sua velocidade, né, a sua expansão por algum motivo bobo. Não, é porque é necessário para o seu próprio crescimento, tanto para que você aprenda a lidar no momento de recessão, quanto você também aí não se estrumbique, né? Imagina que é realmente como um carro. Eu tô fazendo analogia, né, de trocar a marcha e de reduzir a velocidade, é como um carro. Se você faz uma curva a 160, mas não tem estabilidade no seu carro para isso, não adianta, você vai se estrumbicar, você vai se acidentar e se machucar. Então é muito melhor você saber que você vai dar conta de recuperar a sua velocidade, né, de que o seu carro tem potência para recuperar a velocidade quando for o momento certo, né, do que realmente você testar aí os seus limites e acabar se estrumbicando, se machucando, certo? Como superar esse bloqueio? O mundo e 8 de pentáculos, novamente direcionando a sua energia, né, direcionando toda essa força, todo esse foco que você tem, né, para prosperar, para progredir, né, e harmonizar, alinhar com tudo aquilo que o universo também te propõe. Não adianta você saber que você tem potencial para progredir e para crescer e para expandir, enfim, né? E isso estar alinhado com, desalinhado com aquilo que o universo te propõe, com aquilo que é o seu propósito, né? Com que a sua alma pede. O mundo fala muito sobre o alinhamento entre ego e alma, né? Ego e espírito. Então é justamente isso. É você focar a sua energia nesse alinhamento e não no que está desalinhado. E quando o universo, a sua alma, enfim, a vida te propor essas mudanças, você não se assustar, você não se desesperar, porque tudo tende a dar muito certo, você tende a progredir, você só precisa aprender de fato aí no momento de baixa, no momento de redução da sua velocidade, lidar melhor com a situação, lidar melhor aí com esse momento de recessão e não se desesperar,
certo? O que precisa mudar na sua relação com o dinheiro? O louco e o 8 de copas. Você precisa aprender a ter responsabilidade e não ter medo de ir embora, né? Porque muitas vezes você acaba aí tomando decisões ou tendo aí algumas atitudes em relação ao seu dinheiro simplesmente pelo fato de que você não quer dar o salto de fé, você tem medo da mudança, você bloqueia a mudança que o universo propõe para você. E aí o universo precisa às vezes acabar dando uma rasteira para que você solte, né? Te dá um tranco para que você solte. Evite isso, né? Faça o que precisa ser feito, se desfaça do que precisa ser retirado para que você esteja com as mãos abertas para receber mais prosperidade e mais abundância, né? Saia daquilo que você realmente sabe que não serve mais para o seu momento, que só te restringe, porque a zona de conforto, ela é dita confortável, mas eu tô numa dor, enfim, né? Mas ela é confortável porque você já a conhece, né? Então, permita-se ir para o novo, para o desconhecido. Não tenha medo, você vai dar conta, certo? Conselho do Oráculo das Intenções para vocês, barozinhos. Espírito. Olha só, deixa eu trazer a luz aqui. Olha, é isso, gente. O Oráculo das Intenções, para variar, muito alinhado aí com o que a tiragem vem dizendo para vocês, né? É hora de realmente você acreditar em você, de você voltar toda essa energia para sua fé, para quem você é e reforçar cada vez mais, né, o que ajuda a sua situação financeira a ser tão próspera e ser tão abundante, né? E respeite o universo, respeite os limites do universo, respeite tudo aquilo que o universo te propõe. Ele não quer sacanear você, acredite. Certo, Barozinho? Eu espero que eu tenha conseguido trazer para você aí um reforço, uma ideia, né? Tenha conseguido trazer um direcionamento. Caso você queira uma tiragem individual, você queira analisar melhor a sua situação financeira e o que pode vir por aí, não deixe de entrar em contato comigo, certo? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo como foi pra você. E vamos que vamos, certo? Eu vejo você no Instagram e vejo você num próximo vídeo aqui. Muito obrigada, viu? Barozinhos do Montinho número 3, que escolheram essa linda bronzita. Como é que vocês estão? Já vamos chegando aí, já vamos chegando, certo? Não sei se vocês estão acompanhando desde o começo, eu espero que sim. Mas a tiragem da semana... Aliás, a tiragem da semana foi ali adiada, né, um dia, e por isso que eu trouxe a nossa tiragem temática para a quinta-feira, mas é só essa semana, se tudo der certo e Deus quiser, né, porque foi por motivos de, enfim, alguns contratempos que eu tive na segunda-feira, e aí as coisas aconteceram e eu achei melhor para dar um descanso aí entre uma tiragem e outra, a gente trazer na quinta-feira a tiragem temática, certo? Joguei lá no Instagram para vocês uma caixinha perguntando qual que seria o tema, a maioria escolheu financeiro, então eu trouxe aqui uma tiragem do Lenormancia, né, na verdade um compilado de tiragens aqui, né, sobre dinheiro, eu adaptei aqui para nossa tiragem temática, certo? E a gente vai focar em finanças, então aqui é o método da abundância, certo? Dividir nos 3 montinhos e aqui as casas específicas respectivas. Então, a sua situação financeira, o que bloqueia a sua situação financeira, o que reforça, como superar o bloqueio financeiro que tá aqui. E aqui, bem no cantinho escondidinho, tá o que você precisa mudar na sua forma como você lida com dinheiro. Certo, barozinhos? Antes de começar a leitura de vocês, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. E se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, comentar aqui embaixo ao final do vídeo como foi essa experiência pra você. Lá no Lebarot TX, nosso Instagram, fazer a mesmíssima coisa, seguir o perfil, ativar notificações, enfim. E me ajudar a levar a palavra do tarô para mais pessoas, certo? Sem mais delongas, sem mais blá blá blá. Barozinhos do Montinho número 3, que escolheram a bronzita, vocês trazem na situação financeira de vocês a combinação Força e As de Paus. Uau! Tá na hora de você entrar em contato aqui com essa força, com essa potência interna, né? Com essa chama interna que o As de Paus traz e você aumentar a sua confiança em si mesmo. Então tá na hora aí de você entrar em contato com seus bloqueios aí. Opa, tá escondido aqui. Pronto. Entrar em contato com seus bloqueios, com as suas crenças limitantes e superá-las, né? A sua situação financeira agora é hora de pede para que você
direcione toda a sua potência, toda a sua força, né, o seu potencial criativo e de expansão para superar as crenças limitantes que podem aí estar atrapalhando a sua abundância, a sua prosperidade financeira, certo? A gente vai ver aqui o que tá te bloqueando, mas a chave é entrar em contato com suas crenças, que muitas vezes foram colocadas por pai, mãe, instituição religiosa, enfim, alguma situação traumática no seu passado aqui, na sua infância, se libertar disso e usar isso como um potencial, uma força maior, adicional aí para você conseguir abraçar a sua causa e conseguir transformar a sua situação financeira, certo? O principal bloqueio, Barozinho, você traz aqui como imperador e 2 de paus. Excesso de racionalidade e uma certa inflexibilidade na hora de encarar aí o que precisa ser mudado na sua vida, na hora de lidar aqui com essas crenças limitantes, né? Então, essa inflexibilidade do imperador e também querer tudo do seu jeito, querer tudo no seu momento, querer tudo da sua forma, tá? Então, fiquem atentos aí para esse excesso de inflexibilidade, esse excesso de planejamento, esse excesso, né, esse medo de dar um passo, porque o 2 de paus demonstra aqui que você estratégia demais, que você olha demais, que você planeja demais, planeja, mas se alguma coisa sai do seu compasso, você aqui se bloqueia, você se trava, você se prende e não permite aí que as coisas fluam como tem que fluir, né? Da mesma forma que o montinho número 1 traz a imperatriz que, como bloqueio, né? Que tem excesso de criatividade, mas não tem disciplina para agir. Aqui você tem excesso de disciplina, excesso de racionalidade e isso bloqueia o seu potencial criativo, né? Então, a chave aqui é você encontrar um equilíbrio entre o seu processo criativo, o seu potencial criativo, a sua maleabilidade, a sua estratégia, para que você possa racionalmente e com disciplina expandir as suas forças, as suas finanças, enfim, tudo aquilo que você precisa, certo? Como superar esse bloqueio? Minto! O que reforça a sua situação financeira, Barozinho? O diabo com o 2 de espadas. Novamente, a sua situação de crenças limitantes, né? A sua situação aqui de ter que lidar com as suas crenças limitantes para você conseguir expandir o seu potencial financeiro, né? O seu potencial criativo para juntar finanças, vem justamente dessa questão, dessa autoescravidão, desse medo de você não querer encarar, né? As suas crenças limitantes, as suas limitações financeiras, e isso acaba criando um impasse, acaba criando de fato aí um bloqueio, né, na sua troca com o universo, na sua troca com energias, com energias que possam aí te fazer receber, né, dinheiro, porque afinal a energia financeira, a energia do dinheiro é do movimento, ela precisa de movimento. Como que você pode agora sim superar esse bloqueio? Justiça e 5 de espadas. É hora de você enxergar a sua troca, enxergar aí a questão financeira, né? Pelo que ela é, com o máximo de frieza e racionalidade possível, para que você possa de fato aí fazer uma troca justa e equilibrada, sem o medo de sair aqui, né, dentro de um conflito, como uma pessoa que está perdendo, ou então de machucar outras pessoas. Se você fizer o que realmente você pode, se você entender, né, a partir da realidade, a partir da verdade, quem você realmente é e o que você pode, quais são os seus limites financeiros, né, de verdade, sem crenças limitantes e sem aqui esse impasse, você consegue muito mais aqui fazer trocas muito mais justas, muito mais equilibradas, sem que você saia perdendo, sem que você sinta que deixou o outro perdendo, sem que a culpa se instale aqui em você, tá? Então, para você superar o seu bloqueio financeiro, essa inflexibilidade do imperador, se você olhar com frieza, com racionalidade, mas especialmente a realidade pelo que ela é, o seu potencial e o que a coisa pode trazer para você, né? O que a troca pode trazer para você, sem criar expectativas, você tende aí a se dar muito bem, você tende a superar esse bloqueio e usar a energia da força, da racionalidade, da disciplina e do controle do imperador a seu favor, certo? O que precisa mudar na forma como você lida com o seu dinheiro?
temperança e rainha de espadas. É hora nesse momento de você encontrar o equilíbrio, né? Novamente, o caminho do meio aqui e ser direto ao ponto, assertivo, sem enrolação, sem criar expectativas, sem romantizar demais aí a relação com o seu dinheiro, né? É você entender que o seu dinheiro não é nem o seu patrão e também não é o seu escravo. Ele é seu funcionário e a partir da troca, do movimento, você vai conseguir aí ter o benefício, né? O equilíbrio entre ele entrar e sair de uma forma muito fluida, de uma forma muito mais inteligente e muito mais flexível, certo? Então preste atenção aí na forma como você lida com o seu dinheiro, busque sempre o caminho do meio, não seja rígido demais, inflexível demais, mas também não seja mão aberta demais, né? Não seja aí iludido demais, para que nesse meio tempo você consiga tanto fazer trocas generosas e abundantes que vão aí te trazer créditos energéticos com as pessoas, quanto também você aí ter um controle, ter uma disciplina e saber dosar quando você vai usar o seu dinheiro, certo? Conselho do Oráculo das Intenções, Barozinho, você traz foco, olha só. É justamente isso, é você ter foco. Quando você focaliza, quando você põe, né, direto ao ponto, sabendo o que você quer alcançar em relação à sua prosperidade, em relação ao uso do seu dinheiro, você não tende a ter problemas com ele. Então é aquela história, quando você realmente pega e vai no mercado com a listinha, né, sem ir simplesmente a esmo, seguindo a sua listinha, você não gasta mais, você acaba economizando porque você sabe o que você precisa comprar, então você consegue fazer uma comparação de preços e ainda acaba tendo lucro, acaba aí podendo dar, né, uma flexibilizada, uma maleabilizada no uso do seu dinheiro. Certo, Barozinho? Eu espero que você tenha gostado, que tenha trazido aí luz e um pouco de entendimento a forma como você precisa lidar com o seu dinheiro, certo? E eu espero te ver aqui em outros vídeos e que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa aqui no seu comentário como foi pra você, certo? E que você tenha uma semana muito próspera, que o seu mês de janeiro aí seja muito próspero e que a partir dessas informações você realmente consiga trazer muito mais potencial criativo, próspero e abundante para a sua forma como lida com dinheiro, certo? Vejo você em qualquer outro vídeo e lá no Instagram, Lebarô. Um grandíssimo beijo, até!